Olá, meus alunos do sexto ano e da educação de jovens e adultos. Estamos aqui para mais uma aula de ciências, gente. E esse é o nosso último conteúdo do nosso livro didático. Pois é, essa aula, gente, ela vai ter duas partes, tá? Hoje nós vamos falar de dia e noite, regularidades celestes. É isso aí, gente. Abrindo o livrinho de vocês, didático, a gente entra no capítulo 12, né? Que tem como título o que eu já falei, dia e noite, regularidades celestes. E eu vou iniciar a nossa aulinha fazendo duas perguntinhas para vocês, tá? E essas perguntinhas vocês vão levar na cabecinha de vocês, nós vamos ficar com elas guardadas para a gente responder no final da parte 2 desta aula, tá bom? Então vamos lá. Vocês sabem, gente, o que é astronomia? O que a astronomia estuda? Já ouviram falar na palavra astronomia? Sabem? Vocês sabem como funciona um relógio de sol? O que é um relógio de sol? Eu vou mostrar aqui essa figura para vocês aqui, bem na abertura do livro, do capítulo de vocês, que fala aí, ó. Isso aí é a foto, né, de um relógio de sol, um relógio do sol. Para que serve? Como é que ele funciona? Muito bem, guardem aí as perguntinhas e vamos ver se a gente consegue responder estas perguntas no decorrer da aula, tá bom? Então vamos lá. Bom, primeiramente, gente, quando a gente começa a estudar o dia e a noite, a gente pensa no comportamento dos animais, né? Existe uma regularidade da natureza, ou seja, existem animais que têm o seu comportamento mais ativo durante o dia e existem animais que têm o seu comportamento mais ativo durante a noite. E eu coloquei aí algumas figuras, né? Por exemplo, algumas corujas, nem todas, mas a maioria das corujas, né? Essa espécie em especial, elas são mais ativas durante a noite, né? É à noite que elas tiram para caçar, né? Para buscar alimento, até mesmo para se acasalar à noite, tá certo? Assim como as mariposas, né? Se vocês viram alguma borboleta voando aí durante a noite, provavelmente não era uma borboleta, e sim uma mariposa. Pois é, gente, as mariposas, elas têm um comportamento mais ativo durante a noite, assim como também os morcegos. Os morcegos também gostam de se movimentar e buscar alimento mais durante a noite, não é isso? Já existem animais, né, que tem um comportamento mais ativo, né? O seu ciclo biológico, ele funciona mais durante o dia, né? Um exemplo, a maioria, né, dos passarinhos, os passarinhos em geral, né? Eles gostam, né? Eles vivem mais durante o dia, eles acordam ali na primeira luz do sol, né? E eles se recolhem ali a partir do momento que o sol começa a se pôr, não é isso? E as borboletas, não são as mariposas, elas também, né, se movimentam mais e buscam alimento durante o dia, tá certo? E o ser humano, gente? O ser humano também. O ser humano, ele tem um ciclo que nós chamamos de ciclo circadiano, tá? Os animais também têm um ciclo circadiano. E esse ciclo circadiano, ele mostra que o corpo do ser humano, o nosso corpo, ele está programado para funcionar durante o dia, né? Apesar de existirem pessoas, né, que por conta de trabalho ou por conta de costumes e culturas, elas preferem se movimentar mais, né, e resolver problemas e se alimentar mais durante a noite, né? Mas o ciclo biológico do ser humano, o corpo do ser humano, o nosso corpo, ele é movido melhor durante o dia. Isso porque nós temos hormônios que funcionam durante o dia, né? E existem hormônios que se manifestam mais durante a noite. Um deles é a melatonina. Pois é, gente, a melatonina, ela nos ajuda a relaxar, né? E quando começa a produção de melatonina, começa a produção do relaxamento ali do corpo humano, e o corpo humano começa a pedir um descanso, a pedir o sono, e é por isso que a gente dorme, tá? Então,
seria muito interessante, né, se vocês procurassem entender melhor o ciclo circadiano de vocês, e vocês iriam descobrir que um corpo relaxado, um corpo que dorme bem, né, com certeza ele vai funcionar melhor, vai ter um maior nível de concentração, né, vai se alimentar melhor e vocês vão conseguir atingir um desempenho muito melhor no corpo de vocês se vocês procurarem se adequar ao ciclo circadiano de vocês, tá bom? Isso porque ainda vocês são jovens, né? Até mesmo o pessoal da educação de jovens e adultos que estejam assistindo aqui com a gente, né? Existem com certeza pessoas que trabalham e precisam ficar acordados durante a noite. Mas se tiverem a oportunidade de adequar o corpo de vocês ao ciclo circadiano, dormindo à noite e ficando acordado durante o dia, né, com certeza vocês iriam conseguir atingir um nível de relaxamento bem melhor, né, até mesmo para se concentrarem nos estudos, tá bom? Então observem essa foto, vamos ver aqui que o dia, gente, ele tem 24 horas, tá bom? E o nosso dia, provavelmente, aqui o nosso dia, né, ele pode iniciar ali às 6 horas da manhã, tá bom? Geralmente, quando inicia às 6 horas da manhã, depois de 6 horas, ali 7 horas, começa o fim da produção da melatonina. Ou seja, começa o fim da produção de melatonina e é o momento que o corpo começa a acordar, né? Por isso que às vezes não tem nem necessidade da pessoa dormir mais do que após as 6 horas da manhã. E quando você dorme muito, você acorda até mesmo um pouco estressado, né? Quando dorme assim até às 10 horas da manhã, você ainda acorda ali meio sonolento e não entende por quê. Meu Deus, dormi tanto e ainda não acordei relaxado. Por que isso, gente? Porque o corpo de vocês tem que se adequar a esse nível de melatonina. Das 9 horas da manhã ocorre a produção de um outro hormônio, que é o cortisol, né? E aí, gente, esse cortisol, né, ele faz com que o corpo comece a acordar, entrar em estresse, um período maior aí que vocês entram em alerta, né? E quando começa a chegar ali 9 horas da noite, 8 horas da noite, começa de novo o início da produção de melatonina. Pois é, e aí o corpo começa a querer relaxar de novo. Mas se você não procura o relaxamento, né, e começa a deixar o corpo acostumado a ficar acordado durante a madrugada ali com o celular no rosto ou assistindo televisão, você perde o bonde. Você deixa de dormir, né? Às vezes o hormônio, a produção do hormônio é inibido e você não tem uma noite legal. Tá? Procurem pesquisar, gente, sobre isso, sobre o ciclo circadiano, que vocês vão descobrir que existe, né, a possibilidade de vocês conseguirem ter um desempenho bem melhor se vocês conseguirem se adequar ao ciclo, né, dia e noite. Mas o nosso conteúdo, né, isso aí é uma parte transversal, o nosso conteúdo mesmo da aula de hoje não é sobre somente saúde e ciclo circadiano, não, tá, gente? Nós vamos falar mesmo de como é que funciona o dia e a noite dentro, né, da ciência que estuda os corpos celestes, que é a astronomia. É isso mesmo. Nós vamos aprender hoje sobre latitude, longitude e a relação dela com a nossa vida. Olha que interessante. Vocês já ouviram falar de latitude e longitude lá na geografia? Será que a professora Vanessa já passou aqui na aulas na TV algo sobre latitude e longitude? Bom, eu não sei, né? Eu vou perguntar para ela depois para a gente fazer uma interdisciplinaridade, tá? Mas como ainda eu não sei, eu vou falar tudo de novo aqui para vocês, o que é latitude e o que é longitude por meio dessa foto bem aqui, tá? Bom, gente, quanto mais você se aproxima da linha do Equador, você vai ter uma latitude próxima a zero. A linha do Equador é aquela linha que corta aqui ao meio o globo, tá? E a latitude, ela está relacionada com a linha do Equador. Quanto mais no mapa, né, a cidade ou o estado ou o país está próximo à linha do Equador, menor será a latitude, né? Tanto no hemisfério sul como no hemisfério norte. A latitude ela vai diminuindo à medida que vai se aproximando da linha do Equador. A longitude ela está relacionada com um meridiano de Greenwich.
É isso mesmo. E aí, à medida que vai se aproximando da linha do meridiano de Greenwich, vai diminuindo a longitude. E o que isso tem a ver com a nossa vida e com o ciclo dia e noite? Tem tudo a ver, gente. Tem tudo a ver porque existe um comportamento do ser humano, do corpo humano e dos animais que vivem em determinada região. E esse comportamento varia de acordo com o nível de latitude e o nível de longitude. Interessante, né? Pois é. Olhem aqui essa foto. Vejam aqui, ó, para vocês entenderem direitinho. Aqui seria a linha do Equador, tá bom? Na linha do Equador, quem vive aqui bem próximo da linha do Equador, vive a uma latitude 0, né? Ou seja, nós aqui do Piauí, que estamos aqui bem no topo, né? Aqui nós estamos em Parnaíba, litoral de Parnaíba aqui, né? O litoral piauiense, a gente está bem próximo da linha do Equador. Então, nós temos uma latitude bem próximo de 0, tá bom? Ok? E aqui a longitude quem se aproxima da linha do meridiano de Greenwich aqui, né? Vai ter também uma longitude próxima de 0. E à medida que vai se afastando, vai aumentando a longitude, né? Tanto aqui para esse lado quanto para o outro lado. E o que isso tem a ver com o nosso dia e noite? Olha aqui o mapa do Brasil. Vamos pensar aqui no mapa aqui do Brasil, né, para a gente contextualizar com a nossa história, tá? Aqui seria a linha do Equador e a gente tem estados que estão bem próximos da linha do Equador. Entre eles nós temos aqui Roraima, o Amapá, né, uma partezinha do Pará, o Amazonas, tá bom? O Maranhão, o Piauí, o Ceará e o Rio Grande do Norte, eles também estão um pouco próximos, né? Mas eles já chegam aí numa latitude ali próxima de 5 graus ali, né? Certo? Ok? Aqui é o númerozinho aqui da latitude. O que isso tem a ver? Tem a ver, gente, que as variações do dia e da noite, eles estão relacionados com o grau de latitude em que os estados estão, tá? Em que as regiões do planeta estão. Porque quando as regiões do planeta estão próximos à linha do Equador, essas regiões aqui que estão bem próximas a 0 grau de latitude, elas não conseguem perceber a diferença de horas entre o dia e a noite. Geralmente o dia e a noite eles vão ter a mesma duração. É isso desse jeito. À medida que vai se afastando da linha do Equador, a duração do dia e a duração da noite, eles podem modificar. Por exemplo, no solstício de verão, né, que é no verão ali, que inicia ali em dezembro aqui no hemisfério sul, os dias eles são maiores do que as noites. É isso. Mas nós que estamos aqui em Parnaíba, no litoral do Piauí, que estamos um pouco mais próximos aqui da linha do Equador, assim como no Amapá, no Roraima, né? Nós não percebemos muito bem essa duração, né? A gente não percebe. Mas quem já está aqui mais no sul do Brasil, né? Os dias eles tendem a ser mais longos do que as noites, né? No solstício de verão. Já no solstício de inverno, as noites tendem a ser mais longas do que os dias, né? Que inicia ali em junho, tá? Nós que estamos aqui nessa latitude aqui próxima de 0, né? Numa latitude menor, a gente não consegue perceber essa diferença. É isso aí, tá? Aí, gente, nós vamos ter as variações dos períodos de dia e de noite. O solstício de verão inicia em dezembro, aqui no hemisfério sul, tá bom? E o solstício de inverno inicia em junho, aqui no hemisfério sul, tá bom, gente? Por que eu tô sempre falando no hemisfério sul? Porque no hemisfério norte, o hemisfério sul é aqui onde a gente mora, tá? A gente mora aqui no hemisfério sul, tá bem aqui na América do Sul, tá? Então, as estações do ano, os dias e as noites, o modo como o sol vai refletir aqui no nosso hemisfério é uma forma. Já no hemisfério norte, vai ser de outra forma.
tá? E eu vou explicar tudo detalhado para vocês nestas 2 aulas, tá ok? Até aí tá tudo bem? Tá todo mundo entendendo? Estão conseguindo lembrar das aulas de geografia? Pois é, gente, tá tudo aqui conectado. Quando é que começa o solstício de verão? Nós estamos próximo do solstício de verão. Dia 22 de dezembro inicia o solstício de verão. É mesmo. Pois é. Aqui, nós que estamos nessa latitude aqui, né, que não está muito próxima, não é próxima de zero, mas é uma latitude baixa, a gente não vai perceber muito, mas no dia 22 de dezembro em especial, quando inicia o solstício de verão, é um dos dias mais longos do ano. É um dos dias mais longos do ano. Já no dia 22 de junho, que é o solstício de inverno, provavelmente nesse dia aqui, exatamente nesse dia, poderá ser o dia mais curto do ano e a noite mais longa, né? Que é o solstício de inverno, tá? E a gente também tem os equinócios, né? Os equinócios de primavera, que inicia dia 23 de setembro, nós estamos na primavera, e os equinócios de outono, que iniciam dia 21 de março. E por que a gente não consegue sentir as 4 estações do ano aqui, né, no norte do Piauí, né, aqui próximo da linha do Equador? É justamente por causa disso, né? Porque como nós temos uma latitude menor, a gente não sente a passagem das estações do ano. Mas nos locais que tem uma latitude maior e uma longitude maior, eles conseguem perceber essa diferença de estação. Primavera, inverno, outono e verão. É tudo mais separadinho, tá certo? Ok? Até aí tudo bem? Muito bem. Aqui, gente, eu trouxe uma foto aqui. Essa aqui seria a foto A, tá? Que mostra Belém, a capital do Pará, que ela está próxima da linha do Equador, tá? E aqui seria Porto Alegre, que é a capital do Rio Grande do Sul, que está bem mais afastada da linha do Equador. Ou seja, a sua latitude é de aproximadamente 30 graus no hemisfério sul. No dia em que se inicia o verão no hemisfério sul, prestem bem atenção. O período diurno em Belém é praticamente de 12 horas, enquanto que em Porto Alegre é de quase 14 horas. Tá? Então, o dia em Porto Alegre ainda continua sendo mais longo do que em Belém, porque em Porto Alegre a latitude é maior, tá bom? No dia em que começa o inverno, o período diurno em Belém também é de aproximadamente 12 horas e em Porto Alegre, né, ele tem pouco mais de 10 horas, tá bom? Então, gente, é isso. Observem aí a diferença que ocorre entre os dias e as noites, dependendo da latitude de cada cidade. Tá? Agora, o que eu quero que vocês entendam aqui para a gente finalizar a nossa aula? Eu quero que vocês entendam que as estações do ano, elas são o inverso aqui no hemisfério sul. Enquanto que aqui no hemisfério sul, a gente vai iniciar o verão agora, dia 22 de dezembro, lá no hemisfério norte, eles vão iniciar o inverno. Né? Quando a gente iniciar o outono ali por meados de março, lá no hemisfério norte eles vão iniciar a primavera. Existe um contrário aí. E o que é mais interessante? O que é interessante, gente, tá? Que as estações do ano, elas estão muito ligadas ao comércio, à mudança de estação do ano, né? À venda de roupas, à venda de artigos, né? De qualquer coisa. Imaginem agora que vai começar o verão e a gente vai comemorar o Natal, né? E o Natal, ele geralmente está ligado ao inverno, ao frio. É tanto que a roupa do Papai Noel é toda, né, bem fornida para proteger do frio. E por que aqui, né, não só aqui no Nordeste, mas em todo o nosso hemisfério sul, a gente tem que comemorar o Natal ligado ao inverno, sendo que a gente está entrando no verão, né? É por isso que eu defendo, gente, que o nosso Papai Noel, ele esteja vestido no Natal com a roupa de verão e que a gente contextualize cada vez mais o nosso Natal com o verão, porque no Natal a gente não está no inverno, a gente está no verão aqui no hemisfério sul, não é isso, gente? Na próxima aula eu vou explicar mais detalhado para vocês a questão das estações do ano, né? E a relação delas em cada hemisfério do nosso
planeta, tá bom, gente? Ok? Conseguiram entender? Associaram aí o Natal? Natal não é inverno aqui no Hemisfério Sul, Natal é verão, tá certo? Então até a próxima aula, pessoal! Queridos alunos, estamos aqui mais uma vez para a nossa aula de História. Sou a professora Francileuda Lopes, estou aqui com vocês com todo o pique para nós fazermos aquela aula super animada. Hoje nós vamos falar sobre o segundo reinado no Brasil. É isso mesmo. Aceita um cafezinho? É de manhã cedo, hein? Acordar, aquele cafezinho quentinho, aquele pão, com aquela torrada, com aquele cuscuz, aquela tapioca. Quem não gosta, né, de um bom café? Café já é a marca registrada de nós, os brasileiros. É isso mesmo. Você sabia que o café faz parte da nossa história e que hoje, na nossa aula do segundo reinado, nós vamos explorar tudo isso? Quero dizer para vocês que o Brasil foi dividido nesses três momentos. Primeiro reinado, período regencial e o segundo reinado. E justamente hoje nós vamos falar de 1840 a 1889. E o café vai ser então, o personagem principal da aula de hoje. E para a gente entender melhor, a primeira coisa que nós vamos precisar descobrir é que antes do café existia um outro produto, o açúcar. O açúcar, ele era foi o produto muito que gerou toda a riqueza inicial do Brasil. Ele foi um produto muito especial no início da nossa história e foi através dele que surgiram as riquezas também do Brasil. Quando o pau-brasil esgotou, né, na sua exportação, o açúcar entrou como personagem principal. As canas-de-açúcar, que aqui eram abundantes, né, e também foi um período da escravidão negra no Brasil, que nós já falamos em aulas anteriores. Depois vai entrar em cena esse outro personagem, o café. E é sobre ele que nós vamos falar agora. Então, para a gente entender melhor, o primeiro reinado, ele inicia em 1822, vai até 1831, onde começa o período regencial, que é aquele período em que o príncipe regente, por ser menor de idade, vai ter então a ajuda dos regentes para auxiliar na governança do nosso Brasil. E hoje nós vamos falar do segundo reinado, que é de 1840 a 1889. Vamos entender um pouquinho o que foi tudo isso para a gente compreender melhor. E aí eu vou dar para você como sugestão de leitura esse livro do Gilberto Freire, chamado Casa Grande e Senzala, que é um livro que você pode também estar disponibilizando pelo Google. Basta você entrar lá no Google, tem o PDF desse livro, Casa Grande e Senzala. E um outro livro muito importante também para o estudo da nossa história é Sobrados e Mocambos, que é exatamente falando sobre esse período introdutório da história do Brasil, quando nós éramos um reinado. Exatamente falando sobre tudo isso, é que a gente vai compreender como o café foi esse herói nacional por muitos e muitos anos no Brasil. E foi a partir daí que surgiram também as entradas das grandes imigrações no Brasil, quando estrangeiros vieram para cá trabalhar nas nossas lavouras de café. Aí fica para você entender por que o café assumiu esse papel principal dentro da economia do Brasil. Então, a primeira coisa que a gente precisa perceber é que a Europa e os Estados Unidos, que faziam parte desse mercado externo, eles valorizavam muito o café e o alto valor levou então a que ele se tornasse esse produto imprescindível para o crescimento econômico do Brasil. Então a região sudeste foi quem dominou por muito tempo essa produção e a partir daí surgiram então os desenvolvimentos tanto na área de comunicação como na área de transportes. Foi quando surgiram as grandes estradas de ferro e os portos, exatamente para que fosse escoada toda essa produção do café que aqui era produzido e que era importado para os países europeus. Para a gente entender melhor
como foi que aconteceu esse processo? É bom dizer que esse desenvolvimento do Brasil no campo das importações gerou várias riquezas e desenvolvimentos no nosso comércio, como a criação de indústrias e também de bancos. Exatamente. O Vale do Paraíba foi a segunda zona de cultivo do café no nosso país, lá em meados do século XVIII. Mas ainda trabalhava com uma espécie de latifúndio. Latifúndio são grandes extensões de terras dominadas por um único dono. Esse latifúndio ainda era escravista, ou seja, trabalhava com mão de obra escrava. E isso se perpetuou ainda por alguns anos, de 1860 até 1870. Já no Oeste Paulista, que foi a segunda zona de cultivo do café, foi a partir de 1850 que se deu esse avanço, né? Mais no ramo também da tecnologia, e quando os imigrantes chegaram no nosso país, produzir então na chamada terra roxa, como era denominada as terras onde eram produzidos as grandes quantidades de café no Brasil. O açúcar já havia entrado em decadência e já havia sido substituído pela frutose de alguns outros alimentos, como a beterraba, que passou então a ser produzido açúcar a partir da frutose gerada pela beterraba. E com isso a queda do preço do açúcar elevou ainda mais a produção do café e se tornou então esse produto pioneiro e esse produto que estava lá no topo da escala de importações do Brasil. Para a gente entender melhor, lembram que nós falamos na aula anterior sobre o golpe da maioridade, em que o príncipe regente, por não ter idade, mas não tinha mais como governar o Brasil, então eles deram um jeitinho, aquele famoso jeitinho brasileiro do golpe da maioridade? Pois esse rompimento entre o período regencial e a entrada para o segundo reinado se dá através desse golpe da maioridade, quando Pedro de Alcântara é considerado maior de idade para poder assumir a governança do Brasil. Para a gente entender bem tudo isso, o segundo reinado, ele teve 3 marcos muito importantes que eu vou colocar aqui para vocês. Dentre eles, a estabilidade política, o governo descentralizado, também as crises externas do Brasil, e o quarto e último ponto eu deixei aqui justamente ele isolado para dizer para vocês que ele foi o mais importante de todos, que foi quando começaram a surgir os movimentos abolicionistas, ou seja, os movimentos contra a escravidão. Para a gente entender melhor cada um desses passos, para a gente entender o que foi o processo de estabilidade política, Dom Pedro II, ele procurou atender os interesses dos ricos, dos proprietários rurais, dos grandes latifundiários, dos membros do Partido Liberal e também atender aos membros do Partido Conservador. Ele ficou ali em cima do muro, agradando os dois partidos e não rompeu com nenhum dos dois. Então foi uma estratégia política criar esse período de estabilidade. Esse segundo reinado foi considerado um período pacífico da história. Lembrem que no período regencial nós íamos de guerras e mais guerras e revoluções, revoltas populares. E agora nós estamos vivendo um período de passividade que Dom Pedro II criou através dessas estratégias políticas que eu acabei de citar. O segundo ponto que é bom a gente entender é que os liberais eram os profissionais urbanos, né, que trabalhavam ali da produção do mercado interno do Brasil e que davam origem a essas novas áreas comerciais. Os conservadores eram os grandes comerciantes e os latifundiários. Como então conciliar esses dois? Ele evitou divergências, apoiou-se em ideologias mais, como é que eu posso dizer, que atendesse aos dois padrões. Muito embora isso fosse quase que impossível, mas ele foi um estrategista e conseguiu fazer essa estabilidade. E ele até usou um termo que nada é mais conservador que um liberal e nada é mais liberal que um conservador. Ele colocou isso nesse material chamado Luzias e Saquaremas, que essa frase é justamente desse material que você pode estar encontrando. Então aqui eu coloco essa charge apenas para ilustrar o posicionamento do Dom Pedro II em relação aos dois partidos políticos. E aí vamos entrar então no que foi denominada a Era Mauá. Essa Era Mauá, ela foi considerada o período de maior industrialização do Brasil. Irineu Evangelista de Souza, o Barão Visconde de Mauá,
ele foi responsável por esse grande alavanque de ideias que surgiram no Brasil no processo de industrialização. Lembra que eu falei das ferrovias? Foi nesse período que os portos e as ferrovias foram criadas para escoar toda a nossa produção. Ele também foi chamado Marechal de Ferro, etc, etc. Exportação do café. Para a gente entender bem essa questão, é bom a gente saber que a nossa produção, boa parte dessa produção era escoada. Então, em 1851 até 60 era 49%. Quando chegou em 1881 a 1890 já era 61% dessa produção que era escoada para o exterior. Só para a gente entender como era que se dava esse processo. Então, essa chamada Era Mauá, ela vai ter alguns marcos principais. Qual seria esse? O estaleiro de Ponta de Areia, a construção da primeira ferrovia brasileira, a reabertura do Banco do Brasil, o Banco de Mauá, a instalação da iluminação a gás, a fundição da Ponta de Areia e os cabos submarinos ligando o Brasil à Europa. E aí também gerando o processo de imigração, que nós já falamos anteriormente, que é a chegada desses povos da Europa que vieram também morar aqui no Brasil. Esse governo descentralizado justamente criou essa união de forças, agradando tanto o Partido Liberal quanto o Partido Conservador e criando o que ele denominou a Assembleia Geral do Brasil. Essas crises externas, dentre elas nós vamos destacar a Guerra do Paraguai em 1865 até 1870, que tinha como principal função questionar essa questão do Brasil ser autossuficiente. Eles queriam que o Brasil tivesse uma independência e não tivesse mais nenhum vínculo com Portugal. Então a grande questão era essa, era olhar para o próprio umbigo e dizer nós somos suficientes, não precisamos mais estar sendo governados por Portugal. Então isso gerou muitas crises externas. O estopim dessa guerra foi justamente quando em 1864 as forças paraguaias detiveram um navio brasileiro, Marquês de Olinda, no Rio Paraguai, e em seguida eles fizeram um destacamento militar paraguaio que invadiu Mato Grosso. Então, quando houve essa invasão, aí o rompimento não teve mais como ser evitado, né? Então o governo argentino, ele se negou a dar essa autoridade para o Brasil e não queria que o território fosse brasileiro, e aí acabou que aconteceu que eles invadiram as províncias brasileiras e teve todo esse escarcéu, mas no final é bom que a gente diga que não resultou em muitas coisas, não. A América do Sul, em 1830, ela estava mais ou menos dividida assim. A gente bota aqui esse mapa aqui para você dar uma olhadinha rápida, né? O Brasil aí, e observem essa divisão. Vamos agora observar mais de pertinho os territórios cedidos pelo Paraguai ao Brasil. Quais eram eles? Eles estão em marrom. Observem que os territórios cedidos pelo Paraguai à Argentina, a quantidade exorbitante, enquanto que para o Brasil era uma quantidade muito menor, o que resultou na Guerra do Paraguai. É isso aí. E aí surge então o movimento abolicionista, que vai ser o assunto da nossa próxima aula. Nós vamos falar como foi que o povo, inconformado com a escravidão, deu fim então ao período imperialista, ao período de reinado, e introduziu o período republicano. Vamos então aguardar e na nossa próxima aula a gente confere mais um assunto com vocês. Super beijo, tchau!